Dizem que assim como tudo é maior no Texas, na Austrália, quase tudo é mais letal, sobretudo a própria natureza. É um continente com quantidade desproporcional de animais venenosos, lar de mais serpentes perigosas do que quase qualquer outro lugar, e palco de encontros que podem mudar o rumo de uma vida em um piscar de olhos. Tubarões brancos patrulham recifes como sombras vivas, crocodilos de água salgada esperam imóveis por horas, aranhas de teia funil escondem um poder químico descomunal. E sim, existe por aqui até uma ave capaz de matar, o casuar, velocista emplumado com adagas nos pés. É também uma terra onde insetos parecem helicópteros miniaturizados, pinhas podem cair como pedras e incêndios escrevem cicatrizes no mapa. E, no entanto, a Austrália de hoje é mais mansa, comparada ao que já foi. Imaginem um crocodiliano que não dependia do rio para reinar. O quincana, animal de pernas longas, tronco erguido, cauda achatada como leme, e dentes serrilhados feitos para fatiar. Chamavam-no de corredor da planície. Mais adiante, entre afloramentos rochosos, visualizem uma sombra espessa, que não se arrasta, revela o traço de um lagarto gigantesco. O megalania, parente colossal dos monitores, com crânio recurvo, garras em alavanca e um andar que imita a estratégia. Sob a sombra de eucaliptos, onde a água se recolhe em poços escuros, há outro modo de fim. Aqui, a vitória começa no susto e termina no bloqueio da corrente que alimenta o coração e o cérebro. Trata-se de uma serpente fóssil, a Onambi, constritora ancestral que emboscava em poças e margens. Nas rochas elevadas, imperou um predador compacto e poderoso como um nó. Trata-se do felacoleu, o leão marsupial com cauda rígida para equilíbrio, mordida de prensa, dentes em lâmina e polegares com garras retráteis. Em uma planície dourada, a história muda de escala. Surge o gigantesco herbívoro, um tanque de carne e osso. O Diprotodon, o maior marsupial herbívoro, já conhecido, que mastigava fibras duras e arrastava sombra vasta. Perto dali, um pássaro sem voo pisa como pistão. O Geniornis, ave pré-histórica que regava um bico implacável. A Austrália moderna, com suas placas amarelas e trilhas delimitadas, mantém a gramática dessa leitura. Crocodilos ainda preferem a borda, onde a água escurece de repente. Tubarões ainda são sombras que se definem apenas quando é tarde. Águas vivas ainda parecem ornamentos frágeis que pedem distância. Aranhas ainda constroem relógios de fio nos cantos que ninguém visita. A diferença é que hoje, além da intuição, há manuais, antenas, satélites e estatísticas. Mesmo assim, a regra que mais funciona continua ancestral: compreender antes de aproximar. Se você, telespectador, acompanha este percurso com o mapa aberto na cabeça, percebe que a paisagem é uma biblioteca e que cada espécie ocupa uma prateleira com instruções. O corredor da planície ensina sobre ângulos, não ofereça laterais. O lagarto estrategista ensina sobre economia, não desperdice energia, nem dê tempo ao tempo errado. A serpente do poço ensina sobre fronteiras. Não estenda o corpo sobre a água parada, sem a confirmação de que a água é somente água. O predador de rocha ensina sobre verticalidade. Nem toda salvação está em correr. Às vezes está em subir. O gigante herbívoro ensina sobre limite, há lutas que não se deve comprar. O pássaro pistão ensina sobre respeito, o caminho é largo, mas o dono da sombra é sempre a luz. Em épocas remotas, quando as manhãs tinham cheiro de cinza fria e folhas úmidas, cada amanhecer era um tratado de convivência. A vida prosperou, não porque venceu todos os confrontos, mas sim porque preferiu encurtá-los ou evitá-los. Técnicas surgiram pela insistência da tentativa e erro, a fogueira feita longe do capim alto, o acampamento protegido pelo ventilador natural de uma crista, as passagens escolhidas quando o sol, de frente, transforma o predador em recorte nítido, impossível de confundir. Houve também arte que cumpriam a função de manual, figuras em pedra que fixavam rotas mais seguras, sinais na casca das árvores que lembravam, aqui sopra brisa boa, e marcas no chão que apontavam, por cima, sempre por cima. Se o presente herdou perigos, herdou sobretudo lições. Na beira de um estuário,
A maré ondula como respiração de animal grande. É fácil esquecer que água também é músculo. Em um manguezal, raízes lembram armadilhas naturais em 3 dimensões. É fácil imaginar que o solo é estável. Em recifes impecavelmente azuis, a beleza convida. É fácil esquecer que debaixo da vitrine, o mundo funciona com outras prioridades. O que se impõe então é o mesmo princípio de outros tempos: atenção e humildade. A paisagem não é inimiga nem parque temático, é um sistema que funciona com ou sem a visita. Talvez a pergunta que melhor sirva de bússola não seja por que a Austrália é assim, e sim o que a Austrália nos pede em troca por estar aqui. Pede leitura, pede ritmo, pede que o visitante adote a paciência de um lagarto e a prudência de uma ave que cruza a planície, testando o vento com as asas imaginárias. Pede, acima de tudo, que se aceite a ideia de que o protagonismo humano nem sempre é útil. Às vezes a melhor atuação é a do coadjuvante atento, que atravessa a cena sem deslocar nada do lugar. Quando os mapas mostram cicatrizes de incêndio vistas do espaço, não estão apenas marcando tragédias, estão revelando que a Terra grava memórias, como um corpo. Quando um guia levanta um pedaço de rocha e aponta serrilhas minúsculas num dente fossilizado, não exibe apenas curiosidade, mostra que o passado ainda escreve a ortografia do presente. E quando uma placa amarelo-viva avisa sobre crocodilos em uma baía que parece um cartão postal, não rouba a magia do cenário, mostre responsabilidade, que é a forma mais sólida de encantamento. No fim, não é preciso heróis, nem discursos, nem duelos, para que esta história se complete. Basta observar o que a paisagem oferece a quem escuta, o farfalhar que diminui de repente, o reflexo que aparece onde antes havia opacidade, o cheiro que muda quando a maré vira, a temperatura de uma pedra aquecida que anuncia a hora de mover-se, a constelação de pequenos sinais que, somados, traçam o contorno exato daquilo que não se vê. A Austrália, mais do que a terra do não, é a terra do se você ler, se você respeitar, se você aprender. Já foi selvagem a ponto de transformar cada curva em enigma, hoje continua intensa, mas generosa na didática. Ensina no mapa, na placa, no aplicativo e, sobretudo, no chão. E o chão, como sabemos desde o início desta travessia, fala uma língua antiga que qualquer um pode aprender, desde que aceite o tempo da leitura. É assim que esta história se encerra, não com um monstro abatido, não com uma façanha, encerra-se com uma compreensão. A de que, num lugar onde a vida resiste sob tantas formas afiadas, o gesto mais poderoso é atravessar, atentos, responsáveis, gratos, e sair do outro lado com a certeza de que a natureza não é inimiga nem aliada, é o texto. E a nós cabe, com cuidado, aprender a ler.